Querem, na verdade, acabar com as rádios comunitárias, mas deixarei lembrado aqui nesta tribuna: pátria cara, libertas carior, veritas caríssimo. Como diz Horácio, a pátria é cara, a liberdade é mais cara, a verdade é caríssima. O projeto de lei que instituiu as rádios comunitárias, de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, ele teve aqui no Congresso Nacional uma tramitação assim que o Arnaldo sempre procurou alcançar o mais rápido possível seu objetivo. Muitas reuniões foram feitas aqui no Congresso, nas comissões, em gabinetes parlamentares, para que a lei andasse para frente e que assim a gente conseguisse aprovar a lei da radiodifusão comunitária. Eu lembro muito bem que o professor Rocha, o líder das rádios comunitárias, o Fórum Democracia na Comunicação, como assim era chamado, sempre teve reuniões aqui no Congresso, em várias lideranças, para que fosse aprovado de imediato a lei da radiodifusão comunitária. Arnaldo Faria de Sá, ele era a bandeira, ele era a ponta de lança dessa proposta em defesa das rádios comunitárias. Eu cheguei no fórum, o projeto estava tramitando no Congresso Nacional, ainda na Câmara dos Deputados. Então a gente fazia caravanas praticamente sempre em Brasília pedindo a regulamentação. Nós lotamos 8 ônibus. O povo viajou a noite inteira para ir lá para Brasília. E o que eu acho foi assim uma caravana, né? Ali o Arnaldo, ele estava sendo assim como Davi, estava conduzindo aquele povo. Coitado, eu creio que naquela época nem ele sabia a extensão da briga que ia ter. Quando o povo chegou lá em Brasília, toparam com um exército de demônios ali dentro que queriam já barrar. Pessoas lá dentro do Ministério, que também tinham rádios oficiais, quiseram barrar. Ele, o professor Rocha, sabe o quanto foi difícil lutar com as grandes redes de comunicação no país. A pessoa ganhava uma concessão do Estado para rádio e TV sem concorrência nenhuma. Ninguém sabia como funcionava. Simplesmente a pessoa ia lá, conversava com o ministro, com um amigo e saía com a rádio num balcão. Então, assim, o sistema de rádio e TV no Brasil foi feito dessa forma. E essas pessoas se sentiram ameaçadas e falaram não. E essas pessoas estavam no ministério. Elas mandavam ali, elas davam as cartas. Donos de rádio e TV, deputados que tinham muitos são donos de rádio e TV. Na época a lei não proibia. Então, o que a gente tinha de deputado, que era dono de rádio e TV local, essas forças se manifestavam 24 horas para não aprovação da lei. Quantas vezes a Polícia Federal bateu às nossas portas? Quem é que socorria a gente? Arnaldo Faria de Sá. Mostra qual é a intenção do governo federal através do Ministério das Comunicações: impedir esta grande comunicação, a comunicação das rádios comunitárias. Mas nós continuaremos lutando. O professor Rocha, quando ele me via em meio aos fogos cruzados, né? Ele dizia, a porta que Deus abre, o homem não fecha. Eram forças muito poderosas. Primeiro, era uma campanha difamatória violenta da ABERT, que fazia pressão lá na Câmara Federal para que não fosse aprovada. Depois tinha a perseguição da Polícia Federal, que também não queria que fosse aprovado. E tinha o Ministério da Aeronáutica, quer dizer, eram forças muito poderosas. O Arnaldo teve uma época que ele acabou sendo proibido de falar em todo o sistema de rádio e TV, principalmente de rádio. O Arnaldo era radialista, né?
Ele é um radialista, advogado. Então ele é um homem do rádio, ele é um homem apaixonado pelo rádio também. E teve um momento que ele não falava. A ABERT, Associação Brasileira das Rádios Comerciais, Rádio e TV, ela proibiu, assim, ela pediu para os afiliados não fazerem entrevista com o Arnaldo. E o Arnaldo foi proibido de falar. Então o Arnaldo, ele precisou sustentar a luta de uma forma assim, muito incisiva. O poder das emissoras de televisão, das emissoras de rádio, elas tinham um verdadeiro ojeriza de falar em rádios comunitárias. Mas a gente conseguiu vencer essa etapa, muitas pressões eu sofri, inclusive eu fazia o Jornal do Meio-Dia na Record, e a ABERT exigiu que a Record me afastasse do jornal se eu não tirasse o projeto de lei. Falei, tchau para vocês, estou indo embora, vou ficar com a rádio comunitária. As forças contrárias eram grandes, enormes, mas com muito trabalho, muita conversa de bastidores, Arnaldo Faria de Sá conseguiu, com seu apoio à rádio comunitária, aprovar uma proposta necessária para a livre difusão comunitária. E para surpresa nossa, foi o político mais surpreendente que a gente conheceu. O Arnaldo Faria de Sá nunca negou o movimento, nunca teve medo de militar ou de coronel político. Sempre foi fiel e levou a luta até o fim, até morrer. O único político brasileiro que abraçou a causa da liberdade de expressão, de radiodifusão e não arredou pé um minuto, nem nunca teve medo de nada. Foi muito difícil, eu sabia das dificuldades, sabia dos problemas, até que a gente aprovasse.